Pode ir, Zenaide, tá gravando. Beleza. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Zenaide, sou do curso de Zootecnia e faço parte do GES desde o primeiro semestre de 2020. E hoje eu vou apresentar para vocês o tema sobre superstições, mitos e ameaça à biodiversidade. As superstições, elas são uma cultura de tradição oral e enraizadas, que buscam explicar do seu jeito aquilo que não se tem conhecimento, que são as chamadas crendices populares. Sejam de forma positiva ou negativa, elas são passadas de geração em geração. Elas existem no mundo inteiro e elas vão de acordo com cada cultura ou tradição. E muitas vezes elas são inofensivas e também dizem muito sobre a sociedade e a maneira como nós vivemos, tendo uma contribuição também para a antropologia e na sociologia. Todo mundo, né, já ouviu falar sobre alguma, por exemplo, abrir guarda-chuva dentro de casa, ou que quebrar espelhos trazem azar, ou achar trevo de 4 folhas que traz sorte, dentre várias outras. Os mitos e as superstições, elas podem estar associadas às forças sobrenaturais, seja de origem religiosa, e também podem carregar um contexto histórico, como uma possível explicação para sua origem, como, por exemplo, a de passar por baixo de escadas, que traz azar, pode ter uma possível ligação com o Egito Antigo, onde lá um triângulo era uma forma sagrada para os egípcios, e passar por um triângulo seria como profanar essa imagem sagrada. E um pouco mais à frente, né, no século XVII, na Inglaterra, alguns criminosos eram até obrigados a caminhar por baixo de escadas antes de serem levados para a forca. E outro exemplo é o mito da manga com leite fazer mal, que vem lá da época do Brasil colonial, onde os escravos tinham acesso apenas às frutas, né, como a manga. E para impedir que eles tomassem o leite, que na época era um alimento supervalorizado, esses senhores de engenho criavam essas histórias para poder desmotivá-los a tomar o leite. Então, mesmo sem comprovação científica, essas crendices populares, elas resistem ao tempo e muitas vezes elas resistem de maneira bastante irracional. Mas o que isso tem a ver com a biodiversidade? Desde muito tempo, os seres humanos, eles possuem um certo fascínio por animais ditos enigmáticos. E voltando lá no Egito Antigo, lá os gatos eram venerados e vistos como sinal de sorte. E já na Idade Média, essa história mudou em específico por gato preto, que passou a ser associado a bruxas e passaram a ser perseguidos pela Igreja Católica, chegando ao ponto de a população de gatos ser trazendo como consequência a infestação de ratos que disseminou a peste. E até hoje, os gatos pretos, né, são relacionados à má sorte. E a exemplo, né, do gato preto, os mitos e as superstições podem trazer consequências negativas para a biodiversidade. Com um fundamento totalmente irracional, relacionado a azar, perigo, até mesmo a morte, muitos desses animais passam a ser considerados de sorte ou de mau agouro. E as superstições podem colocar em risco várias espécies e até mesmo chegar a colocar em risco ecossistemas inteiros. Vou mostrar alguns exemplos, né, de mitos e superstições relacionados à fauna silvestre. Exemplo, as corujas, né, em vários lugares elas já foram associadas ao azar, entidades e até mesmo à morte.
No Brasil, já houve a ideia de que se alguém tomar a sopa de coruja, que vai ficar mais inteligente, ou que coruja assada deixa o marido submisso à esposa. Sim, são umas coisas bem absurdas, né? E no caso da Suindara, tinha superstição de que ela era atraída pelas luzes dos quartos de pessoas que estavam doentes e que o aparecimento dela era um presságio de que essa pessoa iria morrer. Então, isso pode estar diretamente relacionado às características das corujas, como os olhos grandes, com o olhar fixo, a vocalização e os hábitos noturnos, né, também. Sendo que os olhos grandes estão relacionados à sua eficiência de caça e o seu canto, ele ajuda a espantar outros animais do seu território e a se comunicar com outros indivíduos da mesma espécie. Durante muito tempo, essas pessoas tiveram um olhar muito preconceituoso com as corujas, e por causa das superstições que incentivava a crueldade, né, com esses animais, que muitas vezes eram agredidas e mortas de forma muito injusta. As corujas possuem um papel muito importante no controle ecológico, principalmente o controle de ratos em zonas urbanas e rurais. E graças à educação ambiental, hoje grande parte das pessoas tem uma visão positiva, né, das corujas e reconhecem a beleza desses animais. São até hoje em dia relacionados como símbolo de sabedoria também. Os tubarões também são outras vítimas de certos costumes humanos. Em países asiáticos, por exemplo, a sopa de babatana de tubarão, ela é considerada um prato de status. E esse costume parece que surgiu de um imperador na China, em meados de 1279, que consumia balatana de tubarão como forma de mostrar riqueza, poder e vigor. E desde então, ela é considerada uma iguaria e com um alto valor agregado. E na caça por essas barbatanas, elas são decepadas do tubarão e o corpo é jogado novamente no mar. E então milhares de tubarões são descartados no mar para morrer de forma muito cruel, sangrando ou atacados por outros predadores. E como a movimentação deles fica comprometida, muitos acabam morrendo de fome. E um estudo publicado na revista Nature descobriu que as populações de tubarões e arraias caíram cerca de 71,1% de 1970 a 2018. E um outro estudo de 2018, na Marinpolis, mostrou que essa tradição causa a morte de 70 a 100 milhões de animais todos os anos. E mais de 1 milhão de toneladas de barbatanas de tubarões são capturadas anualmente. Então, os maiores comércios de tubarões atualmente são encontrados em países como o Japão, a China, a Singapura, Vietnã, e ainda inclui alguns países da Europa também. As serpentes também são um dos animais que mais sofrem preconceito, né? Alguns mitos ligados às serpentes são os que dizem que assobiar à noite atrai elas para dentro de casa. O que não faz sentido, pois as serpentes não ouvem sons da mesma forma que a maioria dos animais. Elas captam as vibrações através do chão. Outro mito é o de que se você vê uma serpente e não matá-la, você é perseguido por ela durante vários anos. E o que também não faz sentido, porque ao sentir vibração de passos, as serpentes normalmente elas se sentiriam ameaçadas e iriam fugir. E, no máximo,
que elas fariam investida com um bode como defesa. Também tem a afirmação de que as serpentes mamam em vacas, que a ideia é que provavelmente deve ter surgido de uma observação equivocada de uma cobra que atacou o útero de uma vaca por ter sido pisada acidentalmente. Mas ainda reza a lenda que, no meio da madrugada, algumas serpentes visitam mulheres que tiveram recém-nascidos, e a cobra coloca a ponta da cauda da criança, a ponta da cauda na boca da criança para distraí-la, enquanto ela se alimenta no peito da mãe, enquanto ela está dormindo. As serpentes, elas são répteis carnívoros, então elas não digerem lactose e não possuem aparato bucal para fazer movimento de sucção, como fazem os mamíferos. E outro é o uso do guizo da cascavel como remédio, por exemplo, como tomar o chá de guizo da cascavel para curar asma, ou o pó de guizo sendo colocado na cárie para parar a dor de dente. E tudo isso sem nenhuma comprovação científica. E isso não é só coisa de antigamente. Qualquer lugar que você for, vai encontrar alguém sempre recomendando algum tipo de terapia alternativa, com uso de animais, sem nenhum tipo de comprovação científica. Estes prints são de quase 2 meses atrás, de uma postagem aleatória que eu vi no Facebook sobre serpentes, e aí dá para perceber, né, o comportamento de algumas pessoas em relação às informações. A questão, né, é a forma como as pessoas querem fazer para conseguir esse tal produto de origem animal sem controle algum. Por exemplo, a pessoa que dizem, né, que a banha de cascavel cura fibromialgia, ou guiso também, né, o chocalho de cascavel, e o último afirma que o negócio é ir para o mato e pegar e arrancar o guiso, simplesmente. Outros já demonstram o medo e preconceito dessas espécies, com essas espécies, dizendo que mataria qualquer uma que encontrasse sem fazer uma distinção dessas espécies, que muitas vezes são espécies inofensivas de serpente que acabam sendo mortas pelo simplesmente e o não conhecimento das pessoas, onde elas não têm a mínima noção da importância desses animais. O tamanduá-bandeira, que é a espécie que se encaixa na categoria de vulnerável pela IUCN, e muitas culturas ainda mantêm esse hábito de matar e agredir animais pelo simples fato de acreditar que eles trazem azar ou por medo. E além da perda de habitat, as queimadas e caça, tem outros fatores que influenciam, que são os atropelamentos rodoviários e a perseguição humana. Então, ao ouvir relatos, né, das pessoas nas áreas rurais de que tamanduá trazia má sorte, a bióloga Mariana Catapani começou a estudar sobre o assunto, e desde então ela vem desenvolvendo a pesquisa dela de doutorado, com o nome A Perseguição, os motivadores dos conflitos humano-fauna motivados por crenças de mau agouro, pela Universidade de São Paulo. Segundo Mariana, nas entrevistas, os trabalhadores rurais disseram que se encontrassem no caminho um tamanduá ao irem pescar, eles voltavam imediatamente para casa, convencidos de que não pegariam nenhum peixe a partir daquele momento. E da mesma forma, se algum tamanduá-bandeira cruzar em sua direção, andar em sua direção quando estiver indo para qualquer outro lugar,
eles voltavam para casa, porque acreditavam que algo de ruim provavelmente iria acontecer. E para tirar o azar que supostamente esse animal deixava, nesse caso, era matar o animal ou bater com a vara no focinho dele. E essa pesquisa, ela faz parte de um projeto que a Mariana faz parte, que é intitulada Bandeiras e Rodovias, que é financiado pela Fundação Segre, e teve duração de 2017 a 2020. Ela visa investigar os impactos das estradas nas populações de Tamanduá-Bandeira e avaliam de que forma essas estradas, principalmente no Cerrado, como elas afetam essas populações de Tamanduá. Em um estudo prévio realizado entre 2013 e 2014, o tamanduá foi a terceira espécie que mais sofreu atropelamento, ficando atrás somente do cachorro do mato e do tatu-teba, com um total de 135 carcaças encontradas. Então, é muito comum a gente ver pessoas enxergarem algumas espécies como ameaça às suas criações em fazendas e comunidades rurais também. Mas muitas vezes essas espécies mais singulares e geralmente elas são inofensivas, são ameaçadas principalmente pela falta de conhecimento sobre elas. Então, é muito importante se trabalhar acerca dos comportamentos sociais em prol da conservação, mas a gente também deve se atentar à forma como ela é feita, porque é muito complicado e delicado mexer com a fé das pessoas e também levar em consideração fatores socioeconômicos. Então, não vai funcionar simplesmente chegar e falar para a pessoa que abandonem certas crenças e que já estão enraizadas, especialmente com pessoas mais velhas. Então, como fazer? A exemplo, né, uma pesquisadora de cultura popular chamada Sala Checker, ela fala sobre a origem das superstições e cita que cria-se uma superstição exatamente para aquilo que não se tem explicação. Então, a falta de informação, né, a falta de conhecimento sobre a morfologia e o comportamento dos animais, ela abre lacunas para mal-entendidos, medos e as crendices negativas que são relacionadas a várias espécies. Então, a Mariana, né, sobre o artigo dos tamanduás, incluiu o método de ciência social na pesquisa, fazendo combinação entre estudos de comportamento humano e comportamento animal, para poder tentar entender melhor as superstições que cercam os tamanduás bandeiras. Então, durante 3 anos, ela entrevistou mais de 269 pessoas de uma comunidade rural que viviam próximas ao habitat do tamanduá-bandeira. E ela pontuou 4 fatores que podem impulsionar as superstições. Primeiro, que alguém tem maior probabilidade de compartilhar uma informação se um grande número de pessoas do seu grupo social acredita naquela superstição, ou se é repetida por uma figura importante da comunidade. Segundo, se alguém desconhece ou conhece pouco a respeito do comportamento de um animal ou a biologia, ela vai preencher essas lacunas com crenças populares. Terceiro, se o animal é considerado não atraente, feio ou esquisito, tem muito mais chances de ser considerado pouco confiável. E, por último, se o animal traz associações psicológicas desconfortáveis, por exemplo, o focinho em formato fálico, né, comprido, comportamento noturno e, às vezes, até a falta de diferença clara entre os sexos, isso pode ser, sim, associado ao azar. Por isso, a educação ambiental, principalmente em trabalho de campo, ela é essencial também para populações locais do interior e comunidades rurais,
que, ao explicar a biologia dos animais e o porquê das suas características, e sobre o comportamento também, né, é a forma muito mais efetiva de apagar esses mitos e estimular atitudes mais positivas em relação a eles. Então, com esse objetivo, a equipe da Mariana desenvolveu o livro infantil Incrível Tamanduá Bandeira, em parceria com o editor Uma União pela Literatura. Ele é um livro de 16 páginas e ele foi distribuído em escolas e explica a característica do animal, da língua até o rabo, fala sobre seu papel importante na natureza, como controle de pragas, e informações como que podem comer até 30 mil insetos por dia, como eles cuidam de seus filhotes, dentre várias outras informações a respeito das espécies. E com ele vem até um manual do professor também a respeito do livro e orientação como passar essas informações para os alunos. Aí quem tem criança ou tiver interesse pelo livro, pode me pedir que eu passo para vocês. Então, dá para trabalhar dessa forma com diversas outras espécies. Levar informação para a população, principalmente para comunidades do interior e rural. É muito mais fácil de trabalhar a educação ambiental com pessoas mais jovens e principalmente crianças, porque elas absorvem bem esse conteúdo, são bem mais flexíveis, e essa fase de desenvolvimento, né, a consciência ambiental também deve se desenvolver mutuamente. E assim eles vão perpetuando essas informações positivas. E nesse mesmo estudo, mostrou que os mais jovens, eles que foram entrevistados, né, eles eram menos propensos a compartilhar superstições de azar sobre os tamanduás bandeiras e outras espécies também. Então, pessoas mais velhas, às vezes, são um pouco mais cabeça dura, né? Mas não quer dizer que a gente não deve trabalhar com elas. É importante também para ter resultados mais imediatos, e isso tem mostrado grandes resultados, né, atualmente. Então, a consciência ambiental, ela melhorou muito e diminuiu-se essas superstições em torno dos animais em relação a 20, 40 anos atrás, por exemplo. Mas ainda tem muito que se trabalhar, pois em lugares que a gente nem imagina, ainda existe muito dessa visão negativa sobre algumas espécies. E há muitos tipos de ameaças ainda, né? Então, é essencial a execução de ações que sensibilizem e informem a população sobre a importância da manutenção da fauna silvestre a seu entorno. Levar o conhecimento das universidades para as comunidades, incluindo todas as faixas etárias e níveis econômicos, ajuda a quebrar certas crenças e diminuir a ameaça à vida de várias espécies. E assim, buscar uma relação de harmonia entre animais silvestres e o ser humano. As diferenças, e é isso, galera. Muito obrigada pela atenção. Zenaide. Diga. Muito, muito, muito legal, de verdade. Eu adorei. Sério mesmo. Obrigada. Achei que é muito importante. Nossa, eu gostei demais. Gostei demais. Inclusive, Eu achei muito top também. 2 exemplos que eu tenho aqui no Pará, né? É que o pessoal, não sei se por aí também tem, mas é a rasga-mortalha. Não sei se você já ouviu falar. Sim, Já demais. Na verdade, sim, na verdade, eu acho que ela é a Picofurcata, né? Eu acho, sei lá. Isso, Não, a tipo é a igual a do Thiago. Não, mas então, não é essa que é a rasga-mortalha? Essa mesmo. Essa daqui. Essa? Achei que era a buraqueira que era a rasga-mortalha. Não, é a Sfindara mesmo. Que é só a vocalização dela, né? Que o pessoal fala que se ela, aqui pelo menos o pessoal fala que se ela passar
em cima da tua casa e gritar, né, fazer a vocalização dela, alguém da casa vai morrer. É, Ah, eu já exatamente. vi isso. Então, tipo, cara, bizarro, entendeu? E outra coisa que eu já ouvi também foi uma moça que o pai dela tava com câncer na boca, né? E ela falaram para ela pegar pó de dente de onça Nossa, e jogar na ferida. Ela, na tentativa de salvar o pai, né? Pegou, cara. Chegou lá em casa com um dentão de onça. Na época eu não entendia, né? Eu era uma criança. caramba. Com dente de onça, fez um pó lá e jogou no câncer do pai dela, né? Nossa. Eu achando o guiso de cascavel absurdo, né? Então, cara. Não, tem também É tudo um absurdo. cágados, né? Que o pessoal acredita muito que arrumar um cágado e colocar ele debaixo do travesseiro ajuda a curar asma. Aí isso daí alimenta bastante, né, o tráfico legal, né, de animais. Imagina, uma asma, que é algo tão comum assim, né? Uma doença comum. Muitas vezes gente vai atrás. Que cura sozinho. Aí a pessoa vai lá, arruma um animalzinho que não tem nada a ver com isso, e aí se cura. Tá com o jabuti embaixo do travesseiro. Tá com o jabuti debaixo do travesseiro, se cura sozinho, acha que foi um animal e depois descarta esse animal, assim, de qualquer jeito. Simplesmente abandona, porque já não serve mais. É assim, é umas coisas absurdas, né? Pois é, cara, é bizarro. Uma coisa que eu lembrei também foi em questão de rituais religiosos, né? Que eu acho que no Brasil até tentaram cortar, mas aí entra aquela questão de intolerância religiosa também, pelo fato, acho que até o candomblé, de sacrificarem animais, amarrar Maria, de sapo. mas não cai mais em intolerância religiosa, porque hoje esse daí cai no crime de maus tratos. Por mais que seja um ritual, a maioria das religiões, as grandes, né, cristianismo, o judaísmo, eles faziam rituais, né, sacrifício de animais, passarinho, pombinha, bode, essas coisas. Hoje em dia se vê como maus tratos. E a própria religião, as vertentes religiosas, elas consideram uma evolução da religião a parte de ter se tirado o sacrifício e ser um sacrifício, como que diz, simbólico. No cristianismo, que é o que eu tenho mais o contato, seria o sacrifício de Cristo, né, ele ter morrido na cruz, seria o último sacrifício ser feito, alguém morrer para livrar as pessoas de um certo mal. E assim, então, foi feito sem mais sacrifícios pelo cristianismo. Outras religiões também vieram abolindo a questão do sacrifício mesmo de animais, por essa questão de, realmente, não faz um sentido, não é bem visto, mas que algumas ainda contra resistência, mas tem que ser uma educação, chegar e ficar falando, é cultural isso, mas o que é cultural? Escravidão era cultural, e não quer dizer que era uma coisa legal. Então, o sacrifício de animais, eu acho que não é legal isso. Apesar de ser cultural, a gente deve combater esse tipo de cultura, porque todo ser vivo tem o direito a continuar vivo, a gente não pode matar eles. Então, principalmente por um motivo religioso, que até então pode ser metafórico, pode ser teórico, ninguém se sabe se existe ou não um Deus, então por que eu vou sacrificar um animal por uma indefinição minha? Né? Não, sim, total, concordo com tudo que você falou, mas é porque eu lembro que eu li que tem muita gente que joga essa justificativa, entendeu? Cultural, que quem não aceita esse sacrifício é porque tem intolerância religiosa, aí, né? Mas é isso aí mesmo. Mas agora, então, é lei, é proibido, não pode mais. Podem refutar isso daí. A gente tem um certo conhecimento e uma didática. Podemos refutar. Se eu ouvir alguém falando essa questão, pode refutar tranquilamente. Eu tenho só um complemento na questão dos tubarões, né, que a Zenaide falou. Eu fiz um trabalho
período passado sobre sobrepesca, né? Aí a mortalidade de tubarões, ela varia de 200 milhões a 270 milhões de indivíduos por ano. E isso dá, em média, de 6 a 8% da população total dos tubarões, né? Que vai diminuindo a cada ano. E só para complementar também, o Brasil hoje é o 11º produtor de carne de tubarão do mundo, produzindo cerca de 45 mil toneladas por ano. Então, a gente colabora muito para isso também. Também. Inclusive, há um tempo atrás eu tinha visto até uma notícia que uma galera foi presa por estar contrabandeando babatanas de tubarão para fora também. Isso tem direto. E a gente vende o tubarão no Brasil como cação. Não importa qual espécie, o tamanho e tal, é tudo cação. Então facilita muito também a gente acabar comprando bicho que está em extinção, esses Sim. problemas todos. E tem muita gente também que acha que o nome cação se refere a outro tipo, né, de espécie. Acha que é uma espécie específica, mas na verdade é o nome que o brasileiro deu para carne de tubarão, não importa a espécie. Uhum. É isso aí, meu povo. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa assim? Eu queria parabenizar a Zenaide. Nunca tinha visto uma palestra, uma apresentação sobre isso. O pessoal fala só pouquinho, mas não de ter feito um aprofundamento. Faltou o jabuti e a asma. O pessoal fala Falta esse. da asma. E eu tenho lá e até hoje não me curou, mas também não adoeceu também o jabuti. Bom para ele. Muito bom. Obrigado, Felipe. Zenaide, brigadão, foi muito top. Gostei Valeu, bastante. galera. E a gente precisa ficar batendo nessa tecla, né? Exatamente. Em pleno 2021, o povo ainda acredita em umas histórias absurdas dessas. Não, pois é, eu fiquei assim, impressionada com a quantidade de gente com comentários negativos em rede social, sabe? E eu tava passando assim, despretensiosamente, vi uma postagem sobre um rapaz abrindo um guiso de cascavel, né, mostrando, explicando sobre, e a galera nos comentários, tipo, falando cada coisa absurda, é complicado. É um absurdo. Não, eu tenho uma serpente em casa, né? Os comentários que quando eu posto foto nos stories, o povo é absurdo, velho. Não, o pessoal tem medo, assim, de graça, né? Pois é. Ninguém nunca falou em matar esses trem, mas o povo tem uma percepção bem diferente do que realmente é. Pois é, tem que trabalhar forte mesmo essa questão da educação ambiental, né? Fora da universidade, principalmente. Pois é. Aqui dentro. Não precisa ter serpente, coruja em casa, mas tem que aprender pelo menos, a respeitar o que é na natureza, né? Exatamente. E isso é bem difícil. Então, gente, eu acho que é isso. Laís, tem mais alguma coisa para falar? A internet caiu de novo, mas era isso que esses comentários, e parabéns para a Zenaide, porque eu achei muito legal. Muito importante. Obrigada, Laís. Gente, vou parar a gravação aqui então. E a gente está produzindo nosso canal no YouTube, né? E já já a gente vai liberar ele para vocês.